Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que está conosco aí da sua casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no terceiro domingo do Advento e a igreja nos convida à alegria da esperança. Nós não temos apenas uma esperança da alegria, mas nós já temos a alegria da esperança. Esperar o Senhor não é um esperar de maneira efêmera, de maneira subjetiva, mas de maneira objetiva. O Senhor virá. O advento que nós celebramos é principalmente para a segunda vinda de Jesus Cristo, na parousia, mas também a vinda sacramental, a cada missa, e a memória que fazemos no Natal do mistério da encarnação. Um Deus que, permanecendo Deus, se torna um de nós, se torna homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. Então a liturgia de hoje nos convida a abrir as portas para uma alegria que não se entende, uma alegria humana, mas uma alegria que é dom, que é presente de Deus. A primeira leitura, vocês têm os folhetos aí, você de casa quiser marcar, está em Sofonias, no capítulo 3, e a primeira leitura é uma carta de alegria, é um chamado à alegria, e tomar cuidado com aquilo que tira a nossa alegria, que é o desânimo. A pessoa animada é uma pessoa cheia de vida, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. A palavra animação vem do latim anima, significa alma, que é vida. Uma pessoa entusiasmada é cheia de vida. Uma pessoa desanimada, uma pessoa que perdeu a vida. Então o que é que mantém a alegria dentro de nós? O que é que nos mantém entusiasmados? A alegria que vem de Deus, e não é uma alegria de fora, é uma alegria de dentro. Tanto que Sofonias vai dizer: alegre-te e exulta de todo o coração. Não é uma alegria apenas de comida, de bebida, de presente, de coisas materiais. Não é uma alegria de dentro para fora. É uma alegria, uma alegria de fora para dentro. É uma alegria de dentro para fora. Alegria de fora para dentro é uma alegria subjetiva. Aquilo que te faz feliz pode não me fazer feliz. Aquilo que me agrada pode não te agradar. Isso é alegria subjetiva. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu faço, isso eu não faço. Não é esta alegria de Sofonias. Esta alegria é uma alegria do coração. E qual é a razão da alegria do coração? Está aqui: Ele está no meio de ti, nunca mais terás o mal. A nossa alegria é saber que o Cristo, olha que interessante, o Cristo que vem, é o Cristo que veio e é o Cristo que está. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Está vendo só? Ele não estará no meio de nós lá no Natal. Ele já está no meio de nós. Aquele que é, que era e que vem. Esta é a razão da alegria do Natal. Esta é a razão da alegria da espera do Senhor. Já disse e repito, nós não temos apenas uma esperança na alegria, mas nós já temos a alegria da esperança. Esperar o Senhor já alegra o nosso coração. Não temais, medo, não te deixeis levar pelo desânimo, falta de vida. O Senhor Deus está no meio de ti. Ele exultará de alegria por ti, e nós exultaremos de alegria por ele. Então a primeira leitura nos faz este convite. E uma pergunta: a sua alegria, pensa, quando é que você fica alegre? É uma alegria do coração ou é uma alegria fora de você? Eu já escutei de pessoas assim:
Padre, eu não sou uma pessoa feliz, eu tenho momentos de alegria. Ou seja, uma pessoa triste, mas ela tem momentos que ela se sente bem. Não deve ser assim. Nós devemos procurar, claro, esses momentos que nos tornam felizes também fazem bem, mas é procurar uma alegria interior, uma alegria do coração. E repito, qual é o sentido desta alegria? O Senhor está próximo a mim, o Senhor caminha comigo, o Senhor se exulta de alegria por mim. Eu sou chamado a me exultar de alegria por Ele. A segunda leitura da missa está na carta aos Filipenses. É uma carta de São Paulo e ele vai no mesmo caminho da primeira leitura. Se a primeira leitura nos convida a uma alegria do coração que afasta duas coisas, olha que interessante, vocês vão repetir aí: a alegria do coração afasta medo e desânimo. O que afasta a alegria do coração? Medo e desânimo. Na segunda leitura, Paulo, ele volta no mesmo tema, o tema da alegria. E ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele disse isso. Como que eu me alegro sempre no Senhor? Ele passa a receita. São 3 atitudes que devemos ter. A primeira atitude, uma alegria do coração. Não é uma alegria externa, é uma alegria interna. Segundo, a bondade. Fazer gestos de bondade. Ter um coração bom. Há muitas pessoas que deixaram a maldade entrar no coração e se tornam pessoas más. Um coração bondoso. Terceiro, uma vida de oração. Alegria, bondade e oração. Olha o final da leitura: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento. Se a primeira leitura fala de uma alegria do coração, Paulo está explicando como que isso acontece. Alguém que está procurando uma alegria interna, alguém que tem gestos de bondade e alguém que tem vida de oração. A paz no coração, ela é fruto dessas nossas atitudes. A alegria que o texto diz, está no versículo 7, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Tem alegria que a gente entende. Por que você está feliz? Porque eu troquei de carro. É uma alegria. Por que você está feliz? Porque agora eu saí do aluguel, eu tenho uma casa própria. É uma alegria. Por que você está feliz? Porque no meu trabalho eu subi de cargo. Além de eu ficar mais importante lá, eu vou receber mais. É uma alegria. Só que essas alegrias você entende. É uma alegria que se entende. Qual que é a alegria que ultrapassa o entendimento? Ao invés de subir na empresa, você perde o trabalho. Você se alegra no Senhor. Ao invés de conquistar, você perdeu. Ao invés de construir, demoliu. E há pessoas que passam uma vida difícil, uma vida com problemas, uma vida onde você olha e diz: como que uma pessoa dessa consegue ser alegre com aquilo que ela está passando? Uma alegria que ultrapassa o entendimento. E aqui nós precisamos buscar uma paz que guarda duas coisas muito importantes, que é a origem da nossa atitude. Não se muda a atitude mudando atitude. Se muda atitude mudando o que se pensa e mudando o que se sente. Se você não consegue mudar a cabeça e o coração de alguém, a atitude há de retornar. Vou dar um exemplo que a analogia funciona. Uma pessoa bebe. Aí ela bebe num domingo à noite. Perigoso a bebida domingo à noite. E ela vai trabalhar na segunda de ressaca. Aí o patrão, que não tem muita paciência, já ameaça mandar o caboclo embora.
ele lembra que tem uma mulher, 4 meninos, nem a mulher trabalha, os meninos são pequenos, ele precisa do trabalho, ele leva aquele choque, e ele fala com o pai: não, eu prometo, me dá uma chance, eu não vou beber mais. E o patrão: então tá bom, vou te dar uma chance. Então ele para de beber, porque ele está sob a ameaça, ele está mudando uma atitude dele. Basta o tempo continuar e ele se sentir confortável, que já já ele estará cheirando a álcool de novo. Isso acontece no álcool, acontece com marido ou com mulher que se traem e eles voltam apenas por causa de uma pressão de perda. Acontece em várias situações. Como é que eu mudo a minha atitude? Como é que eu mudo algo que eu faço e que eu não quero fazer mais, o que eu não faço e quero fazê-lo? Mudando o que se pensa, mudando o que se sente. A origem de tudo aquilo que nós fazemos é a cabeça, é o pensamento. Se você tem a mente sã, você tem o corpo são. A mente ficou doente, o corpo já era. Então, 2 perguntas que nós devemos nos fazer em preparação do Natal: o que tem ocupado os meus pensamentos? Você, quando para e fica pensando, você fica pensando em quê? O que tem ocupado a sua cabeça? O que tem ocupado o seu coração? Quais os sentimentos que você tem no coração? A paz de Deus, que vem da alegria, da bondade e da oração, ela haverá de guardar o nosso coração e haverá de guardar os nossos pensamentos. O que eu penso, o que eu sinto. Então a segunda leitura nos convida a abandonar a ansiedade, abandonar o medo, abandonar aquilo que contamina o nosso caminho. E por fim, nós temos o Evangelho que está em Lucas capítulo 3. É interessante que nós temos aqui não uma palavra de Jesus, mas a palavra de João, o Batista. E João, ele não batizava no meio da cidade, nem no lugar com muitas pessoas. Ele foi para o deserto. Por que João estava no deserto? Porque as pessoas deveriam sair da cidade e irem até João. É um novo êxodo. Houve o primeiro êxodo. Eles saíram do Egito para a terra prometida. Este é um novo êxodo. As pessoas saem da cidade e vão até João, que está no deserto. Este sair da cidade, ir até João, é um romper com uma vida antiga. Quando é que nós rompemos com o nosso pecado e nós vamos a Deus? Só que aqui tem uma coisa, eles não perguntam o que nós devemos rezar, o que nós devemos pensar. Não, todos estão na atitude, o que nós devemos fazer. E cada um fez essa pergunta de acordo com a situação que a pessoa tinha. Nós temos vidas diferentes, nós temos vocações diferentes, nós temos profissões diferentes. Conforme a pergunta, Deus tem para nós aquilo que nós devemos fazer. Há pessoas que pensam que elas não têm que fazer nada para alcançar a graça, a bênção, para alcançar o reino dos céus. Não, Deus é bom, morreu é automático, morreu aqui, acordou lá. Não, nós devemos fazer, devemos ter uma vida de espiritualidade, devemos ter atitude. As multidões perguntaram: o que nós devemos fazer? Para ela, João disse: olha, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Ele está falando de avareza. Geralmente quem tem 2 quer ter 3, quem tem 3 quer 4. E as pessoas perguntam: como que eu multiplico isso aí? Não sei se vocês lembram, mas de vez em quando nos jornais, no Instagram, você vê pessoas que caíram em golpe financeiro. Golpe do bilhete premiado,
golpe do empréstimo, do Pix. Olha, faz um depósito aí de R$1.000, que mês que vem você recebe 2.000. O olho, ó. É isso que acontece. As pessoas caem nesse golpe porque elas não estão interessadas em partilhar, elas estão interessadas em multiplicar, é a avareza. Então Jesus está falando, quem tem 2 túnicas, olha, que talvez você tem 2 e tem alguém que está nu. Então, para esta pessoa, faça a mesma coisa com quem está com fome. Se alguém está com fome, dê esta pessoa de comer. Não sei você, eu não sou muito fã e não faço o tal da esmola. Me dá um dinheiro aí. A gente não sabe essa questão desse dinheiro aí, mas eu nunca nego comida. Pediu comida, a gente tem que ajudar a pessoa, ela quer comer. Olha, então você quer um almoço? Você quer um PF? Você quer um lanche? Quero, estou com fome. É uma obra de caridade. Jesus fala, se tem 2 túnicas, tem uma quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. E aqui, meus irmãos, apenas um parênteses, cuidado com a ceia do Natal. Cuidado para que a ceia do Natal não vire um momento de pecado. E qual é o pecado que tem muita ceia de Natal? O desperdício. As pessoas comem mais com o olho do que com a barriga. É um desperdício geral. E Jesus está falando, cuidado. O que você está jogando fora, falta no prato de alguém. Pode fazer a ceia, pode comer, não tem problema. O problema é quando o desperdício perpassa a comida, perpassa a bebida, perpassa as roupas. Vou te dar um conselho. Tirou as roupas do seu guarda-roupa. Tem roupa que você não usa há 1 ano, pode doar que você não vai usar mais. Fica lá. Entra estação, sai estação, a gente não usa. Sandália, a mulher parece centopeia. 60 pares de sandália. Não tem problema, você gosta, você trabalha, tem dinheiro, não tem problema. O problema é o acumulador. A acumulação. Talvez aquela sandália ainda de uso, você não vai dar para o pobre, lixo. Tem gente que no final do ano adora esses negócios de doação, que elas fazem uma faxina dentro de casa, enche o saco de lixo e manda para o asilo, manda para a creche. Não, o que não serve para você não serve para o outro. Lixo se coloca no lixo. Você vai doar para o outro aquilo que te serve, aquilo que ainda é bom, mas que a pessoa pode usar. Não estou falando que você pode me seguir nesse aspecto, cada um tem uma realidade. Mas padre, pelo menos eu, a gente ganha muita coisa. O pessoal quer agradar padre, então ganha muita coisa. Já tem uns anos isso. Chegou uma época lá em casa que estava demais. Não tinha cabide para blusa de frio, 7 blusas de frio, calça social, 16. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiz uma faixa, fiz uma limpeza e doei tudo. O que eu fiz lá em casa que funciona bem? Eu coloquei cabides para calça, cabide para blusa social, cola normal, cabide de padre, que é essa cola clerical, camisa de padre, cola romana, aquela que roda o pescoço todo, tá lá. Pijama, a gaveta, meia, cueca, tudo arrumadinho. Pronto, é isso que eu preciso. Tem lá minhas calças, calça jeans. O que me ajudou muito? O que entra, sai. Resolveu meu problema. Por isso que o pessoal, o pessoal tem, né? Então, toda vez que vê o padre, está com roupa nova. É porque quanto entra, sai. Eu tenho X números de blusas de frio. Ainda mais que eu trabalho com o Manzó de Curitiba, lá tem frio. Mas eu ganhei uma blusa de frio, aquela eu vou ficar com ela. Eu vou nas minhas blusas de frio e falo, olha, para essa blusa entrar, qual que vai sair? E são blusas boas, calças boas. O que é ruim para mim eu não dou para o outro. Não sei se todos aqui fazem a festa, mas de vez em quando eu trago uma sacolada de roupa
Ponho lá na sacristia, falo: ó, Daniel, pode pegar, fala para os acordes, tem calça, tem blusa social, de vez em quando dou sapato. E isso nos ensina a quê? A dividir, a não acumular. Porque se a gente não vigia, quanto mais se tem, mais se quer. Desculpe se eu estou falando para alguém aqui. Você abre o guarda-roupa está entupido, e a pessoa fala: não tenho roupa para sair, não tenho roupa para isso, para aquilo. É um acumulador, meu filho, está cheio. Então Jesus está ensinando: olha, quem tem duas, dê uma. E aqui eu não estou falando para você se tem duas calças, dá uma, nem se você tem duas sandálias, dá uma. Seria um milagre isso aí. Mas se você tem, e tem quem não tenha, faz bem partilhar. São Francisco de Assis: há mais alegria em dar do que em... a gente fica feliz, e tem gente que precisa. Então, para as multidões, Jesus disse isso. Só que estavam lá os cobradores de impostos. Todo mundo foi para esse batismo, né? Cobradores de impostos. Eles perguntaram: o que devemos fazer? Jesus disse: não roube, faça o que você tem que fazer, faça. Porque o cobrador de imposto era visto com maus olhos? Porque ele tinha que cobrar 100, ele cobrava 120. 100 era do Império Romano, 20 para ele. Tinha que cobrar 80, era 100. 170, ela arredondava 200. O que Jesus fala? Não cobreis mais do que foi estabelecido. Cobrador de imposto: você trabalha? Trabalho. Então faça o que cabe ao seu trabalho. Se tivesse um juiz lá para ser batizado, o que eu devo fazer? Justiça. Não tenha dois pesos e duas medidas. Não importa quem fez, o importante é o que fez. Porque hoje em dia o Brasil não está assim, né? O negócio é quem faz, não é o que faz. É do nosso lado, pode fazer à vontade. É do outro lado, não pode fazer nada. Não, Jesus falaria: não, faça a justiça. O que é errado para um é errado para todos. O que é certo para um é certo para todos. Se chegasse lá um médico: e eu, Senhor, o que eu devo fazer? Trate com mais caridade os pacientes, invista na saúde deles, tenha paciência, conheça pelo nome. Ô Senhor, eu trabalho em loja aqui em Divinópolis, o que eu devo fazer? Atenda o cliente bem. Ele chegou, levanta, vai lá, cumprimenta, seja mais... Gente, cada um de nós teria uma resposta, mas a pergunta é a mesma: o que devemos fazer? Você que é jovem, você que é casado, você que trabalha, eu que sou padre, se eu chegasse para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer? Ele iria falar para mim o que ele falaria para você? Não, minha vida é outra. Olha, celebre a missa todos os dias, ter uma vida de oração, procure uma vida de santidade, administre os sacramentos com zelo. Cada um de nós precisamos hoje perguntar para Jesus: e eu, Senhor, o que eu devo fazer? Você está notando que o processo de conversão, ele passa pela nossa ação? Não é apenas o que você reza, é aquilo que você faz. Aquele jovem rico, quando chegou para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para dar o reino dos céus? Cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos. Esta é a pergunta: o que eu devo fazer? Quando São Paulo, ele cai do cavalo, ele era Saulo, ele cai cego, qual é a pergunta dele? Senhor, que queres que eu faça? Maria vai responder: faça-se a tua vontade. Não é o que eu tenho que fazer, o que o Senhor quer que eu faça. Isso é advento. Quando os soldados perguntam: o que devemos fazer? Jesus responde: não tomeis à força dinheiro de ninguém, que eles podem usar a força. Quer dizer, não seja injusto, seja correto. Não faça falsa acusação, que naquela época tinha, né? Pegava um pobrezinho e julgava o crime de alguém mais
que tinha mais condições, o pobrezinho pagar, e os soldados aceitavam, porque eles recebiam por fora, e João sabia disso. Então, meus irmãos, preste mais atenção, e eu também, o que nós precisamos fazer nesta terceira semana do Advento, alegria que se aproxima do Natal. O que eu devo fazer? João reconhece que ele não é o Messias. Eu vos batizo com água, virá alguém que vos batizará no Espírito Santo. Não estou falando nem para você ser mais e nem para você ser menos, mas uma coisa nós precisamos ser, gente. Se você não quer ser uma pessoa indesejável, receber carada, saiba o seu lugar. A gente tem que saber o lugar da gente. Cada um da gente tem um lugar. Não estou falando que é melhor ou pior. Não. Cada um de nós tem um lugar. João Batista sabia exatamente o lugar dele. Eu não sou o Messias. Eu sou a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Você vê uma pessoa inconveniente, uma pessoa que não sabe o lugar, uma pessoa que se convida, uma pessoa que quer saber de tudo, uma pessoa que não sabe, fala: olha, meu filho, essa confusão sua aí, você não está sabendo o seu lugar. Se a gente sabe o nosso lugar, você não cria confusão e as pessoas não te colocam em confusão. E outra, uma pessoa que sabe exatamente o lugar dela, ela é convidada para tudo. Uma pessoa que não sabe o lugar dela, ela não é convidada para nada, porque ela é invasiva. Ela é invasiva. A gente não invade o espaço. Você se coloca no seu espaço e espere o convite. E falando de Natal, vale uma dica aqui, né? Convidado não convida, sabe disso, né? Convidado não convida. Se você foi convidado, você não pode convidar ninguém, não. Convidado não convida. Seja simpático nisso aí. Só dando uma dica aqui, porque tem gente folgada, né? Vamos passar o Réveillon, o Natal lá em casa. Eu vou. Tem ceia? Tem. Tem Chester? Tem. Vocês estão aí, porque o Chester. Aí tem eu vou. Chega a pessoa com mais 6, misericórdia, e vai com a cara lavada. E os 6 é os que mais comem. Nossa Senhora. Abriu a Heineken do dono da festa, bebeu tudo, misericórdia. E ainda sai falando. Estava sem sal, né? Nossa Senhora. O povo está sem limite mesmo. E por último, meus caros, veja que João Batista, ele tem uma mensagem atual de boa nova. Boa nova é boa notícia. João, é o último versículo do Evangelho. João anunciava a boa nova. Qual é a boa nova que nós estamos esperando? O nascimento do Senhor. Vocês verão na noite de Natal os anjos: eis que eu vos anuncio uma boa nova, eis que eu vos anuncio uma grande notícia, uma boa notícia, hoje na cidade de Davi. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos, a alegria que nós buscamos, a bondade que praticamos, um coração em paz, uma mente conectada com aquilo que se quer, é a boa nova maior, vida plena em Jesus. Então, meus irmãos, que nessa terceira semana do Advento, que nós possamos conservar a alegria da esperança e a esperança da alegria. O Senhor está próximo, Ele é a alegria do nosso Natal. Porque é muito estranho quando você sai para festejar a conquista de alguém, mas você não leva o alguém. Imagine só, uma festa de formatura, restaurante, comida japonesa, tá todo mundo feliz, bebendo, comendo. Aí chega o dono do restaurante: eu queria oferecer uma sobremesa para quem vocês estão? Nós estamos comemorando a formatura. De quem? Do Juninho. Onde ele está? Não trouxe não, nem aguenta aquilo não. Nem falamos com ele. Qual a razão de uma comemoração sem
o motivo da própria comemoração. Que haja amigo oculto, que haja ceia, que haja presente e muita presença, mas que não falte a razão. A razão da nossa alegria é o Cristo, que era, que é e que vem. O Natal está próximo, preparemos o nosso coração. Que Nossa Senhora nos ajude nesta semana a mantermos a paz, a esperança e o amor. Certamente você usa a sua boca, certamente. Eu estou aqui usando a minha. Só que o Salmo ele vai mostrar o que deve estar na nossa boca, não apenas nesses dias que antecedem o Natal, mas durante a nossa vida. Exaltação, louvor, cântico de glória. Meus irmãos, se vocês soubessem o quanto que a reclamação atrapalha a sua vida e quanta coisa ruim ela traz para você e para os seus, você não reclamava nunca mais. A reclamação, ela não tem utilidade nenhuma. Não há nada de bom na reclamação, apenas a falação. E a palavra reclamação, ré é de novo. Alguma coisa ficou velho, vamos renovar, tornar novo de novo. Você começou alguma coisa e deu errado. Não, vamos recomeçar, ou seja, começar de novo. Tal pessoa entrou por um caminho e se perdeu. Vai lá e reconduza aquela pessoa, ou seja, coloque ela no caminho certo. Reclamar significa que você está clamando de novo, pedindo de novo que aconteça o motivo da sua murmuração. Então quem reclama terá mais motivos para reclamar. Quem agradece terá mais motivos para agradecer. E aqui eu posso brincar com as palavras. Eu gosto muito de dizer que agradecer é fazer a graça descer. Agradecer, a graça descer, reclamar, motivos para murmurar. O refrão do Salmo vai dizer: minha boca se encha de louvor. O que tem enchido a sua boca? O que você tem falado? É impressionante, meus irmãos, impressionante. E aqui eu não estou falando de A ou de B. Eu estou falando como alguém que faço parte da igreja e que vejo as coisas. Como tem pessoas na igreja que já tiveram experiência de Cristo, que ajudam na igreja, mas elas ainda não são convertidas na língua. Impressionante. Isso é algo inquietante. As pessoas estão com Deus, elas ajudam, elas estão servindo, etc. Mas a língua dela não se converte. Impressionante, uma pessoa boa, ajuda, faz isso. A hora que chega a certos momentos, ela consegue soltar ali um veneno, um comentário negativo, tentando talvez puxar o tapete de alguém. Então nós precisamos ter a nossa boca cheia. Mas aqui minha boca se encha de louvor. Minha boca se encha de louvor. Para quê? Para que eu cante vossa glória. Uma pessoa que enche a boca de calúnia, de fofoca, de reclamação, de crítica, ela tem muita dificuldade de cantar os louvores de Deus. Ela não consegue esse movimento de anábasis, quer dizer, esse movimento de subida, esse movimento de espiritualidade, de santidade. Ela fica no nível da terra. Ela não consegue cantar os louvores de Deus, a glória de Deus. E aqui, preste atenção no Salmo, que é uma pérola. Essa liturgia própria para o Natal do Senhor, não sei se você sabe, do dia 17 ao dia 24 de dezembro, nós temos uma liturgia própria para cada dia. Já não é mais primeira do advento, não. Dia 17 é uma liturgia, 18 é outra, 19 é outra, e vai até o dia 24. Nós deveríamos fazer isso como um exercício de espiritualidade, ler com calma as leituras, olhar para o Natal do Senhor a partir disso aqui.
Então veja o salmo de hoje, como é bonito sobre a boca, né? Que nós veremos os anjos usando a boca na noite de Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Será que a nossa boca irá se unir à boca dos anjos? Será que cantaremos glória nas alturas porque estamos na paz aqui embaixo? Veja o salmo. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Porque sois, ó Senhor, a minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Cantarei vossos portentos, ó Senhor, cantarei, lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, Davi, quando escreve este salmo, ele não está escrevendo a partir de uma ideia. Ele está escrevendo a partir de uma vivência. Eu gosto muito de analogia, que a gente entende melhor as coisas. Presta atenção numa história. Uma criança, 7 anos, está no sítio, brincando, e ela está lá, na grama, brincando ali com os seus brinquedos, etc. Aí aparece um gato raivoso, um gato colérico. Ele começa a querer investir na criança. E a criança tenta ali sair, o gato está em cima e já começa a pegar na roupa da criança. Nisso aparece o cachorro da família. E o cachorro vem latindo e faz aquele escândalo, e o cachorro voa em cima do gato, e aquela confusão. No meio, o gato dá no pé. E o cachorro então se acalma porque a criança foi protegida. Quando a mãe vem correndo acudir a criança, claro, está chorando, está assustada, o que a criança vai dizer? Mãe, este cão, ele é proteção, ele é segurança, ele é refúgio, ele é força, ele é meu amparo. Um gato tentou me atacar, ele me defendeu e pôs o gato para correr. Obrigado, e ele ia abraçar o cachorrinho. Por que a criança pode falar isso? Com emoção, com vida e com verdade. Porque não foi algo que aconteceu na cabeça dela. Ela não imaginou um gato vindo e o cachorro atacando. Não, aquilo é real. Ela foi atacada por um gato e o cachorro a defendeu. Então, quando ela dá esse testemunho, quando ela fala de quem é o cachorro para ela, é porque ela teve experiência daquilo, ela sentiu aquilo e ela hoje canta agradecendo a proteção daquele cão. Quando Davi ele vai dizer, Deus é uma rocha protetora para mim, Ele é um abrigo bem seguro, é porque ele já experimentou. Ele sabe que Deus não desampara aquele que nele confia. Ele teve a experiência de num momento de dor, de desilusão, de vazio interior, de provação, como você tem os seus, eu tenho as minhas. Nesse momento nós sentimos, o Senhor realmente é uma rocha protetora, é um abrigo bem seguro que me salva. É isso que eu bato na tecla o ano inteiro. As pessoas precisam ter experiência de Deus. A religiosidade precisa nos levar à espiritualidade, e a espiritualidade precisa alimentar a nossa religiosidade. Há muitas pessoas que praticam a religião, mas não tem espiritualidade nenhuma.
Pessoas que não faltam da missa do domingo, mas não têm espiritualidade nenhuma. A maneira como a pessoa participa da missa, o sacerdote vê. Se a pessoa tem espiritualidade, você está ali para encher a paciência. Quer dizer, ela tem religião? Tem, mas ela não tem espiritualidade. Consagração, bênção do Santíssimo, pregação, pessoa mascando chiclete, mexendo no celular, namorando, olhando para o teto. Ela tem religião, ela não tem espiritualidade. E não podemos cair na do mundo, hein? Cuidado. Porque o mundo hoje prega uma espiritualidade que não precisa de religião. Não, que religião o quê? Eu e meu Jesus nos entendemos. Eu rezo em casa, eu rezo na natureza, eu rezo no meio dos pinheiros, eu me conecto. Não, isso é uma espiritualidade vazia. As duas são importantíssimas. Aquilo que nós fazemos enquanto religiosos é para aumentar a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade, ela alimenta a sacralidade da religião. Porque uma pessoa ela pode estar na frente do Santíssimo Sacramento, sendo religiosa, cumprindo todos os ritos. Mas ela olha para o Santíssimo, sente nada. Para ela é um símbolo, como muitos hoje já falam, até dentro da igreja, é um símbolo, não é presença real, é uma partilha, vamos partir o pão, vamos dividir o vinho, esse discurso aí. Tem religião? Tem, mas não tem espiritualidade eucarística. Uma pessoa que tem espiritualidade eucarística, de Jesus Cristo, presente na Eucaristia, ela vai cumprir a religião com tudo aquilo que é da religião, mas a sua postura é diferente. É uma postura de adoração, é o Senhor. É uma postura com zelo. Isso há muito tempo, que não foi nem aqui em Divinópolis, mas tem certas coisas que a gente tem que falar, não é? Não vou pegar por omissão. Eu fui pregar num lugar perto. E a minha pregação era depois da missa. Eu cheguei, estava no finzinho da missa. Eu fiquei ali esperando a missa terminar. Quando a missa terminou, o pessoal do encontro foi entrando, quem estava na missa foi se retirando, e os ministros saindo com a comunhão para os doentes. Lembrei isso aqui agora. Aí todo ministro tinha no pescoço aquela cordinha, aquela bolsa de Jesus Eucarístico, a teca, que é um objeto da igreja que se coloca a hóstia para os doentes, dentro de um corporal, o sanguíneo, dentro da bolsa, e eles saíam todos com a mão assim, compenetrados, piedosos, levando a Eucaristia. Mas no meio desses, aparece uma dita cuja, com uma sacola de plástico de supermercado, sacudindo a sacola. Ei, Padre Cristian, ei, Padre Cristian. Eu falei, tudo bem, eu queria ficar para a palestra do senhor, mas não vou poder, eu vou levar a comunhão para os doentes. Aí eu olhei para o peito dela, cadê a bolsinha? Cadê a reverência? Cadê a adoração? Falei, mas você vai levar? Você não pegou não? Não, peguei, está aqui, e me balança a sacola, pelo amor de Deus. Não era minha ministra, mas teve que levar, né, meu filho? Teve que levar, e levou. Falei, minha filha, não se carrega Jesus, uma capanga de plástico de supermercado, no coração, você entendeu? Estou falando isso para você entender a diferença. Ela estava praticando as normas? Estava. Ela participou da missa? Participou. Estava levando Jesus para o doente? Estava. Ela cumpriu os ritos, todos. Mas o que faltava nela? Espiritualidade. Para ela era um biscoito. Era um troço dentro da sacola. Então, isso que eu estou falando para você, é que você deve buscar. Buscar uma espiritualidade, ter a experiência de Jesus Cristo na sua vida. Procurar a religião, procurar a Santa Missa, procurar a adoração, a leitura diária da palavra, não guardar pecado mortal, procurar o sacerdote, rezar o terço diariamente, ler o evangelho do dia, para que você não tenha só religião, porque quem tem só religião muda com facilidade. Hoje é católico, amanhã é batista, terça-feira está fazendo macumba, sábado está batendo tambor, na segunda-feira dá universal, e ela não sabe onde ela se encontra. Ela vai em tudo e não está indo em nada, porque ela tem só religião.
Nós temos que buscar espiritualidade. Aí quando você se encontrar com esse Cristo, você vai dizer assim: Ele é a minha rocha protetora. Ele é um abrigo bem seguro. Não é porque me contaram, não é porque eu li, eu vivo isso, eu sinto isso. Ele é minha força, meu amparo, meu refúgio, proteção e segurança. Sois o Senhor Deus, minha esperança. Olha, ao tempo do advento, a alegria da esperança e uma espera alegre. Em vós confio. E não é de hoje não, desde a minha juventude. O que é a juventude? É a idade que as pessoas mais se perdem na vida, porque elas estão saindo da criança e passando para o adulto. Aí tem essas fases intermediárias, adolescente e juventude. Aqui as pessoas se perdem. E Davi está dizendo: não, desde a minha juventude eu conheço a Deus. Eu não conhecia a Deus agora não. E não é desde a minha juventude. Sois o meu apoio desde que eu nascesse. No seio da minha mãe eram as tuas mãos que me amparavam. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é para você ler, rezar, chorar e dormir. Olha aqui, Deus é o seu apoio. Ei, para de mexer no celular, meu filho. Olha para o padre aqui. Estou te vendo aí na sua casa, hein? Olha para cá, só um minutinho. Olha o que está dizendo aqui. Sois o meu apoio. Deus é o seu apoio antes que você nascesse. No seio da sua mamãe, as mãos de Deus te amparavam. Você não é qualquer um, né, meu filho? E para com essa besteira. Eu nasci por acaso. Eu sou um zero à esquerda. Para de chatice. Padre, a minha mãe não me queria. Minha mãe também não me queria, não. Ela queria um neném. Mas não era eu. Quem é que me quis? Christian, que fosse homem, que fosse padre. É Deus, meu filho. A sua mãe queria um neném. Tanto é quando a sua mãe ficou grávida, ela não sabia se era menino ou menina. Assim como aqui no Audimote, o pessoal perguntava para sua mãe: mas é pedido ou pedida? É pedido ou pedida? A sua mãe falava: não sei, eu estou grávida. Deus já sabia. Porque antes que você nascesse, Ele era o seu apoio no seio maternal. Ele é o seu amparo. É por isso que Davi vai dizer no fim do Salmo: por isso cantarei louvores ao Senhor. Por isso a minha alma exulta no Senhor. Não parece com magnífica? A minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus meu Salvador. O Senhor fez em mim maravilhas. Ele fez em você maravilhas lá no útero da sua mamãe. E Ele está caminhando com você até hoje. E o que é que nós precisamos ter a cada dia mais? A experiência da criança com o cachorrinho salvador. Aquela criança não vai esquecer nunca mais. Um dia eu estava em perigo e este cachorro me salvou. Se você tem espiritualidade, amizade com Deus e pratica a religião com respeito, com veneração, com adoração, com coração, quando você entra na igreja, você entra como casa de Deus. Não é um boteco, não é praça de alimentação, é um lugar sagrado de culto. Você vai sentir no seu coração: realmente Deus é a minha proteção. Deus é o refúgio que me sustenta. Você vai sair da teoria, você vai conhecer isso na prática. Que esta adoração, meus irmãos, nos ajude a rezar com a vida o salmo da missa de hoje. A não repetir apenas a palavra do saltério, mas quando você lê o salmo, você diz assim: eu experimento isso na minha vida. Esses últimos dias com a minha mãe, nós experimentamos isso na nossa vida. Como que as coisas vão se encaixando, como que o quebra-cabeça vai se formando, e lá no final você entende a mensagem. Sois meu refúgio, sois meu amparo, sois minha força, sois meu bloqueio, sois a proteção da minha vida. Experiência de Cristo
nada é mais importante. Receba aí na sua casa a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele se expõe a nós, que nós possamos também nos expor a Ele com a nossa verdade e com o desejo de amá-lo cada dia mais. Cantemos.